Olá, irmãos! Começando mais um vídeo da nossa série de formação para músicos. E hoje nós vamos dar sequência à nossa formação de música litúrgica. Então você que já canta ou você que quer cantar na Santa Missa, fique atento a esse vídeo aqui que ele vai ter informações preciosas para você. E se você perdeu o nosso primeiro episódio sobre música litúrgica, vou deixar aqui no card para você ter acesso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os cantos na Santa Missa, os dois tipos de canto, a diferença entre eles e também vamos pegar canto parte por parte da Santa Missa e dizer o significado e a forma de se fazer cada um. E se você está gostando da nossa série de informações aqui, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, que isso ajuda muito esse canal a crescer e atingir mais pessoas. E vamos para o vídeo. As informações que eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo, todas elas vão ter como base esse livro aqui, que são documentos sobre a música litúrgica, que é um compêndio de 1903 a 2003 de tudo que a igreja já falou sobre música litúrgica. E também tem documentos da CNBB, que são a Conferência Nacional dos Bispos aqui do Brasil e o que eles falaram sobre a música litúrgica. Para a gente começar, eu preciso falar para vocês que existem dois tipos de cantos na Santa Missa. Primeiro, existem os cantos que são um rito e segundo, existem os cantos que acompanham o rito. Em grau de importância, claro, que os que são um rito são mais importantes do que aqueles que só acompanham o rito. E para dar um exemplo para você, o que seria um canto que é um rito? Por exemplo, o Glória. O Glória, então, ele nunca altera o texto, o Glória está no missal e a gente tem uma parte reservada da Santa Missa somente para cantar o Glória. Então, ele é um rito propriamente dito. E existe os cantos também que acompanham os ritos, por exemplo, o de ofertório. O de ofertório, o canto não é um rito por si, então não para tudo para a gente cantar o hino do ofertório, não. O que está acontecendo é o rito do ofertório. O canto só acompanha o rito que já está acontecendo. Características de cada um. Primeiro, os cantos que são rito, eles têm uma fórmula pronta e certa que não pode ser alterada no texto, certo? Então, por exemplo, o Glória novamente. O Glória, ele tem um texto que ele não pode ser alterado. Nós podemos alterar somente a melodia. Então, o ano inteiro nós vamos cantar o Glória do mesmo jeito, o mesmo texto. Só vamos variando a melodia, por exemplo, por questão do tempo litúrgico ou de alguma celebração específica que está acontecendo. Os cantos que acompanham o rito, a gente tem uma maior flexibilidade, mas claro, atendendo sempre às normas litúrgicas. Então vamos começar canto a canto, falando então o significado de cada um, o que ele tem que propor e também qual é a forma certa de se fazer cada um. Então vamos começar, claro, pelo canto de entrada. O canto de entrada, ele cumpre o papel de convocar a Assembleia para o encontro com o ressuscitado, certo? Nós começamos a cantá-lo, normalmente quando a igreja tem o sino, após o terceiro badalar do sino, e interrompemos o canto, normalmente quando o padre terminou de incensar o altar, ou quando o padre, quando não incensa o altar, quando ele chega até o mesmo, ok? Então, não tem aquela questão do padre chegar lá no altar e aí você ainda ficar cantando 2 minutos fazendo o padre esperar. Por quê? Porque é um canto que apenas acompanha o rito. Então, não é um rito propriamente dito o canto. Então, você que tem que se adequar ao rito, e não o rito tem que adequar ao seu canto. Entendeu? E para a forma, nós podemos pegar então a antífona do dia acompanhado com o salmo correlacionado dele, ou podemos então escolher um canto que seja apropriado ao tempo litúrgico e que cumpra as normas litúrgicas e seja adequado com a entrada, com o canto de entrada, certo? Segundo, vamos falar também sobre o ato penitencial. O ato penitencial já não acompanha o rito, mas ele é um rito propriamente em si. E quando nós somos confrontados com a glória de Deus, é comum que nos sintamos acuados, como Pedro, após o milagre da pesca, que falou: Senhor, afaste-se de mim, sou pecador. E esse rito, ele proporciona que o fiel ele reconheça a sua própria miséria, mas não só isso, que ele também se encontre com a misericórdia de Deus. E o Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, é o texto que nós devemos cantar nesse rito, ok? E só isso já basta, mas é comum também colocarmos algumas invocações e nós podemos encontrá-las no missal. Então o missal propõe diversas invocações para que nós
façamos antes de cada um desses Senhor, Cristo e Senhor de novo tem piedade de nós. Por exemplo, Senhor que vieste salvar os corações arrependidos. É uma invocação que a gente encontra no missal. Terceiro, que a gente tinha usado de exemplo lá no começo, o Glória. É o hino pelo qual a igreja congregada no Espírito Santo glorifica a Deus Pai e ao Cordeiro, tendo na figura de Cristo como o centro desse louvor. E ele sempre tem o mesmo texto. Não podemos alterar o texto, certo? Somente a melodia, como eu disse lá no começo. Mas, claro, a gente tem que diferenciar essa melodia sempre seguindo os critérios de música litúrgica que já foram apresentados para vocês. Quarto, o salmo responsorial. Para a liturgia da palavra ser sempre mais rica, mais proveitosa, um salmo é cantado depois da primeira leitura. E esse salmo sempre é feito de forma dialogal. Então, o povo vai fazer o refrão e o salmista vai fazer a parte da estrofe, ok? E quando sempre a gente primeiro apresenta o refrão para a assembleia, certo? Então, no começo nós fazemos 2 vezes o refrão, faz a estrofe, refrão, e quantas for, né? Quantas estrofes for. E no final é comum também que nós repetimos 2 vezes o refrão novamente. E como que nós escolhemos o salmo que vai ser cantado na missa? Para isso existe o inário litúrgico, que dá o hino de cada dia que vai ser cantado, o salmo de cada dia. Ou, pela praticidade, muitas vezes nós usamos os aplicativos para pegar esses salmos, que ali já dá o salmo do dia, certinho com toda a liturgia do dia, que é uma boa dica para você ir cantar na Santa Missa preparado, sabendo tudo que vai acontecer ali. O aplicativo que eu costumo usar é o Pocket Terço, que ali já dá toda a liturgia do dia, com as antífonas, salmo, tudo que você vai precisar ali para a sua Santa Missa. Quinto, aclamação do Evangelho. A aclamação do Evangelho é o Aleluia que nós cantamos antes do Evangelho e depois da segunda leitura. É o acolhimento de Deus que vem até nós através da sua palavra viva. E como nós cantamos? Nós entoamos o Aleluia da melodia que segue as normas litúrgicas que nós escolhemos naquele dia, um trecho correspondente, que normalmente é um trecho do próprio Evangelho ou de algum salmo correspondente, que também vai ter ali no aplicativo, certo? Que eu falei anteriormente, que você pode usar, que facilita muito a nossa vida, e depois nós cantamos o Aleluia novamente. Então, Aleluia, trecho correspondente e Aleluia novamente. Para aqueles tempos litúrgicos em que a gente omite o Aleluia, nós podemos cantar algum trecho aclamativo da Sagrada Escritura. E são 2 esses momentos. É o Advento, que antecede o Natal, e também a Quaresma, que antecede a Páscoa. Sexto, o ofertório. O ofertório, como eu disse para vocês lá no começo, é um canto que acompanha o rito do ofertório propriamente dito. Então, é onde os fiéis oferecem os frutos do seu trabalho e as suas súplicas a Deus. E nós podemos cantá-lo cantando a antífona do ofertório, acompanhados do seu salmo correspondente. A melodia nós podemos ou pegar na internet, ou, claro, fazemos nós mesmos a nossa melodia, claro, seguindo as normas litúrgicas. Ou canto previamente escolhido de acordo com o tempo e as normas litúrgicas. E, claro, que seja condizente com o rito do ofertório. Então, quando o rito está oferecendo o pão e o vinho, as súplicas do povo até Deus, toda a sua força de trabalho, toda a sua vida até Deus, nós devemos cantar um canto correspondente a isso, senão fica totalmente sem sentido. Sétimo, o santo. O santo, nós cantamos o louvor de Deus pelas palavras que Isaías ouviu dos serafins, com eles cantando no templo em Isaías 6:3. E alteração, claro, somente na melodia. Como o santo é um rito propriamente em si, nós podemos alterar somente a melodia e não o texto, como eu falei antes. E claro, o santo ele deve proporcionar uma atuação ativa dos fiéis. Então a gente propor algumas melodias mais simples e de fácil compreensão para a Assembleia. Oitavo, o Cordeiro de Deus. Essa música sempre deve iniciar no momento em que o padre está fazendo a fração das espécies eucarísticas. E quem inicia esse rito não é o padre, mas o grupo de canto, certo? Então o padre não deve fazer Cordeiro de Deus para que o povo continue. É sempre ou o grupo de música canta o Cordeiro de Deus ou ele mesmo começa rezando, né? Cordeiro de Deus e a Assembleia continua.
A melodia, ela sempre deve se dar de maneira suave e piedosa. E também ser fiel ao missal, que é: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Não fugimos disso, ok? Nono canto da Santa Missa, comunhão. Por ele, através da procissão e da união das vozes, expressamos nossa união espiritual em torno de Jesus. Todos ao redor da mesma mesa, congregados numa mesma igreja, a igreja una, participando do mesmo pão do céu. A forma: nós podemos cantar também a antífona do dia acompanhado do seu salmo correspondente, ou um canto adequado ao tempo litúrgico, às normas litúrgicas e, claro, ao rito da comunhão. Ali nós estamos falando da presença viva de Cristo como Eucaristia, nós estamos falando da adoração de Deus, nós estamos falando propriamente do momento de comunhão. Então, não vamos fugir desses temas na escolha da nossa música. Décimo, ação de graças. É comumente usado para ajudar os fiéis a não se dispersarem e a orarem. O ideal seria a gente fazer silêncio eucarístico. Só que como a gente sabe que em muitas igrejas as pessoas não conseguem manter esse silêncio e começam a conversar, aquele cochicho na igreja, então nós cantamos uma música muito suave, piedosa, sempre querendo levar os fiéis à oração, à contemplação e adoração da Eucaristia que eles acabaram de receber. Nada de músicas muito fortes, muito sentimentalistas. Aquele momento é realmente de piedade para o fiel estabelecer um contato íntimo com Cristo que ele acaba de receber. E por último, o canto final. Nesse momento, a celebração já foi encerrada no Ide em Paz e que o Senhor vos acompanhe. Normalmente não precisaria ser cantado mais nada, mas claro, como já é costume, a gente sempre canta uma música ou do padroeiro da paróquia ou também um hino à Mãe de Deus. Galera, eu sei que tem algumas outras partes da missa que também poderiam ser cantadas, como o Pai Nosso. O Pai Nosso é recomendado que se cante, não é um abuso litúrgico como muitas pessoas que acham que é cantar o Pai Nosso. Pode ser cantado sim, mas como não é muito nosso costume, eu não coloquei aqui na minha lista. Existem também outros cantos que normalmente podem ser cantados na Santa Missa, como o Creio, pode ser cantado muitas vezes, mas não é de costume nosso, então eu não coloquei aqui. E esse aqui foi o nosso vídeo de formação de música litúrgica, parte 2. Uma parte um pouquinho mais pragmática, para você entender realmente como deve ser cantada a música na missa, ok? E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, sua inscrição aqui no canal, para esse vídeo poder chegar em mais pessoas, e também espero você nas próximas formações que vão acontecer aqui no canal. Já deixa o sininho aí apertado para que você não perca nenhuma delas. Até mais!